Hoje nós vamos falar sobre a paciência. Paciência é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Se você recebeu Jesus no seu coração, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ele vive em você. E a palavra de Deus nos convida a andar com ele, a buscá-lo de todo o coração. E as virtudes são características, evidências daquela pessoa que é cheia do Espírito Santo e se deixa guiar, conduzir por ele. E assim vamos vivendo uma transformação, vamos nos tornando as pessoas que Deus planejou para nós. Ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem um querer, e nós entendemos que a vontade de Deus é infinitamente melhor e maior do que a nossa. Ele tem pensamentos de bem e não de mal. Então, confiar a nossa vida a ele, buscá-lo de todo o coração e deixar ele nos transformar é o segredo de uma vida boa, uma vida que faz sentido e cumpre propósitos. Então, falar de paciência é algo tão desafiador em tempos onde o mundo tem pressa, onde tudo gira tão rápido, onde as pessoas sequer têm tempo de ler ou paciência para ler um texto mais demorado, um livro, estudar. Paciência nas relações, paciência nas famílias, paciência com o próximo. Não temos paciência nem para nós mesmos e temos a dificuldade de aprofundar raízes, seja na área que for. Então eu separei alguns textos novamente e nós vamos nas Escrituras Sagradas para entender o que Deus fala sobre paciência. Quando pensamos num personagem bíblico que é exemplo de paciência, logo pensamos em Jó e costumamos dizer: Senhor, dá-me a paciência de Jó. Jó foi um homem íntegro, temente a Deus, que amava o Senhor e guardava os mandamentos, um homem próspero. E Deus permitiu que o sofrimento um dia batesse na sua porta e Jó perde tudo. Perde os seus filhos, perde saúde, perde os seus bens. E ali resta a esposa e alguns amigos, 3 amigos, e é todo um diálogo, dia após dia, suportando todo o sofrimento, toda a adversidade. E no final do livro é uma das frases, um dos versos mais lindos, onde ele declara: Antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sim, o sofrimento humano, ninguém deseja passar por dores e perdas, mas o sofrimento humano, ele tem a capacidade de nos aperfeiçoar, de aprofundarmos raízes no Senhor, de buscarmos de fato um relacionamento com Ele vivo e de intimidade. Porque não estamos falando aqui de uma religião, de um conjunto de regras, do que pode e o que não pode fazer, mas falamos de um relacionamento de amor com o nosso Criador. Este Deus que criou todas as coisas, mas que é Pai, e que Pai deseja o pior para o seu filho. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai Celestial, tem planos para nós e nos dará com alegria todas as coisas que precisamos. Então a paciência é esta capacidade de suportar os sofrimentos, de enfrentar as dificuldades sem desanimar e sem desistir. Sem desanimar e sem desistir. Então olha o que Romanos 5, versos de 3 a 5 nos fala. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E esta aprovação cria a esperança. Olha que coisa linda isso. Esta esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Em outras versões, diz que os sofrimentos, as tribulações, as lutas, as perdas, as dores, você pode chamar do jeito que for, mas tudo isso que é contrário, que é adverso,
produz a perseverança. E a perseverança vai produzir um caráter aprovado. Em outra versão ainda diz que ela produz experiência. Por isso que muitas vezes ao conversarmos com alguém mais velho, alguém experimentado na vida, essas pessoas nos ensinam muito porque elas sabem o que é viver aqui e elas aprenderam a virtude da paciência. Então, o Senhor está trabalhando em nós, por isso não desanime, não desista, continue firme com os olhos nele, porque ele já derramou o seu amor em nossos corações, através do Espírito Santo que ele nos deu e que hoje vive em nós. Em Efésios, também um texto do apóstolo Paulo que nos ensina a ter paciência, não só com os sofrimentos, as dificuldades, mas também com o nosso próximo. E diz assim: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aqui não é só suportar, eu tenho que aguentar essa pessoa, mas é sendo suporte, sendo aquele braço, aquela mão, aquele ombro, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um só Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos e que age por meio de todos e está em todos. Ele vive em nós. Nós temos então um ajudador. Lembra? Ele nos ajuda, ele está conosco, ele nunca nos deixa, ele jamais nos abandona. Ele nos ajuda em toda boa obra que Deus planejou para nós. E a paciência aqui com os outros, na sua família, nas suas relações, com as pessoas que o Senhor colocou do seu lado, esta paciência, ela deve ser buscada e ela é alcançada quando colocamos Jesus no centro do nosso coração. Em Eclesiastes ainda diz que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ali uma lista: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de rasgar, há tempo de costurar, há tempo de espalhar pedras, a juntar pedras, há tempo de abraçar, deixar de abraçar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Então, que possamos aprofundar raízes. Mais uma vez, aqui está um segredo. Para ter paciência, é preciso desacelerar. Vivemos com pressa, então o convite do Evangelho é: desacelere, pare, respire, reflita, busque a Deus, busque nele. Ele é a fonte de toda força, esperança e coragem que nós precisamos. Ele nos ajuda a suportar toda falta, toda carência, toda escassez que porventura estejamos vivendo ou situações que estamos atravessando. Ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos capacita, ele nos habilita a frutificar os frutos, estas virtudes tão necessárias para vivermos bem. E eu quero encerrar com este livro, Divinamente. Nós já fizemos esse livro ano passado. Dr. Jonatas Leônio nos ensina aqui, nos mostra um caminho para termos saúde mental, saúde emocional. E ele entende que esta saúde é a mente de Cristo. Quando nascemos de novo, nós recebemos o Senhor. Então, a mente de Cristo é algo que precisamos buscar. Pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente. E no capítulo 7, ele fala da dificuldade dos nossos dias, pois o nosso cérebro foi programado para recompensas. E quando demora, nós somos inconstantes, pulando de galho em galho. E com isso, nós não aprofundamos raízes e nos
privamos de desfrutar aquilo que Deus tem para nós, o sabor da vida. Ele até tem uma frase, né? A verdade é que quem sente mais do gosto, sente menos desgosto. Quem desfruta mais, se frustra menos. Então, olha só, não sei se você já reparou, estamos vivendo cada vez mais, porém temos menos memórias e a sensação de que vivemos menos. Nossos antepassados viviam menos em quantidade, mas viviam mais intensamente. Construíam mais memórias e viviam uma vida com mais brilho. Havia menos pressa e mais presença. Ele diz ainda: perdemos o que é eterno, por isso agora temos pressa. Porém, o que é eterno não tem pressa. O que é finito tem medo da finitude e precisa de resultados rápidos. Mas aquele que aprofunda raízes, aquele que desacelera, aquele que põe a sua vida, a sua confiança, a sua esperança no Senhor, toda e qualquer dificuldade está produzindo mais uma vez uma paciência, uma perseverança, uma vida madura, uma experiência, e isso nos traz esperança. Seja cheio hoje desta virtude, busque a Deus e que possamos dizer muito em breve como Jó: antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deixe o Senhor alcançar você. Tenha olhos para ver a bondade, a misericórdia, a graça de Deus e os planos perfeitos. Espere com paciência no Senhor, confie nele, porque os planos dele, os pensamentos dele são muito mais elevados do que o nosso. E ele tem para nós um caminho ainda mais excelente. Há coisas maiores e melhores diante de nós, de qualquer outra coisa que possa ter ficado para trás. Então, una-se com o Senhor, pois Ele já derramou o seu amor através do Espírito Santo em nossos corações. Um dia abençoado para nós e em nome de Jesus nos vemos amanhã.